porque é como sinceramente me sinto quando estou em conexão com o Evangelho. Por muitas vezes tive problemas para saber quem eu sou, principalmente pelo fato de ter vivido como um hebreu, que não tem uma cidade, nem lembranças geográficas fixas. E por muitas vezes... Não foi como um hebreu no sentido que eu descrevo espiritualmente, foi como um andarilho. Um andarilho. É. Porque o hebreu é muito mais uma condição existencial, sim, de mudança, de caminho interior, do que uma mutação geográfica tão intensa que no fim de tudo você não tem raízes, nem lembranças, nem amizades, nem vínculos, nem nada. Isso é uma ciganagem, é uma vida de andarilho. Não é hebreu? Não. Sim. E por muitas vezes me vi como um camaleão mimético que se adapta ao meio para não ficar sozinho. Porém a solidão já bateu a porta para me fazer. Isso é bem natural. Muitas mudanças de ambiente, muitos novos encontros. O indivíduo, para queimar etapas, porque para ele construir relações contínuas num lugar onde ele não sabe se vai ficar 1 ano, 2 anos ou 6 meses, ele acaba recorrendo ao mimetismo. É ver que músicas estão tocando mais e ele dança aquelas, para ele não perder a oportunidade da chegada. Porque se ele for esperar uma adaptação contínua e coerente com o tempo, quando ele estiver se adaptando, ele já foi. O tempo dele acaba. Então o que acontece com essas pessoas e com filhos de famílias assim mutantes, em estado andarilho o tempo todo, é que os meninos vão acabando caindo, muitos deles, nesse processo mutante de adaptação rápida e sôfrega aos lugares, o que vai desconstruindo a identidade da pessoa, porque se é no exército, vai mudar de 2 em 2 anos, ou na marinha de 2 em 2 anos, igreja metodista muda de 4 em 4. Sim. E tem alguns outros trabalhos que o indivíduo faz em que já está marcadas as mudanças, outros não. A empresa manda, você pode ficar 1 ano, pode surgir um outro negócio, você, executivo da empresa, é transferido para o outro lado do país ou para outro país 1 ano depois, e no ano seguinte de novo, de modo que, para não ir longe, né? Eu mudei, os meus filhos mudaram enquanto moravam comigo 34 vezes. Nunca na vida, jamais eu consentirei isso sob hipótese nenhuma. Todos eles hoje sabem de como é importante tentar não mudar tanto. Porque o exercício que a gente fez para que eles não se tornassem essas pessoas, que em cada lugar tivessem que fazer uma adaptação, foi enorme. Graças a Deus a gente mudou mais de casas do que de cidades. Mas mesmo assim as mudanças de lugares, de cidades, ou até de país, ou de vai e vem, foram as coisas que mais nos prejudicaram. Hoje, por exemplo, eu não levaria, como eu levei a primeira vez, os meus filhos de 12, 11, 6 e 4 anos para passarem 2 anos e meio na Califórnia. Não foi bom para eles. Misturou a língua, misturou a cultura, misturou um monte de coisas, ficaram muitos mundos. Aí voltamos e eles já não eram mais daqui, nem eram de lá. Houve um grupo que queria voltar sempre e que toda hora tinha que estar lá. Acabou que 5 anos depois eles queriam, porque queriam ir morar lá, e os 2 mais novos foram com a mãe, e não foi bom. E eu ia toda sexta, voltava toda segunda, não foi legal. Não recomendo a ninguém que faça isso. Sim. Descontinua. E olha que eu era atento. Eu enxergava isso como quem vê que 2 e 2 são 4. E ficava lutando contra. Mas ainda assim, os prejuízos e as sequelas se manifestaram. Então é horrível. Eu entendo o que ele está dizendo. E isso é uma fábrica de fazer eu virar confete. Porque você tem que chegar já como um confete. Qual foi a primeira frase que ele falou aí? Não foi referente a esses risos constantes? O que ele disse? Mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é onde estou. É. Então o cara tem que virar confete. Por isso ele disse que chegava já nos lugares tão mutantemente, já tão adaptado, tão camaleante. Tira a densidade da pessoa. Vai tirando, porque você não tem nem tempo de exercer essa densidade, porque senão você não tem nenhum tipo de chance de relacionalidade. Então, para queimar a etapa, o cara já chega dizendo: como é que se rema aqui?
Que é para eu nem tentar ensinar como é que era lá. A gente já vai do jeito que tá, vamos lá. É para a esquerda que a gente rema aqui, vamos lá. Para não perder tempo. E aí? Sim. Aí ele volta aqui falando, ele é filho de militar. Uhum. Canhão acertou na primeira. Claro, exército, filho de militar. Muda muito. Que militar tem que mudar. Eu fui casado 25 anos com uma filha de militar. 7 irmãos. Antes disso, eu tive dezenas de amigos militares. Manaus era uma central de militares. Na minha família por parte de pai, no Rio de Janeiro, e na extensão na Bahia e em Belém, da mesma família, também cheio de militares. De modo que eu tive muito convívio com militares na minha parentela imediata. Sim. Todos bem ranqueados e, portanto, mudando. Ora no Brasil, ora no exterior, capitaneando bases, enfim, muita mordomia, mas os filhos padecendo. Eu não vi filho nenhum que não tenha padecido nessa história. Nem os meus, nem os dos outros. Os meus, em alguns aspectos, um pouco menos, por causa de alguns cuidados a mais que eu tinha. Mas sequelas ficaram. E alguns outros, meu Deus, andaram perto da morte, de tanta agonia de não saber quem eram em lugar nenhum. Os filhos da Ana passaram por isso. Muita mudança. Cada igreja presbiteriana, né? Mudar. Até hoje eles conversam sobre isso. As sequelas que ficou. Fica horrível. Hoje, por exemplo, eu digo aqui, às vezes eu estou assim numa fase da vida, eu e minha mulher, com tudo que é filho criado, que a gente podia até se dar o direito de escolher passar 1 ano, 2, em alguns lugares que a gente gosta, a gente já trabalhou tanto. E dá para eu fazer o que eu faço de qualquer lugar da terra. Sim. Mas a gente não faz isso porque alguma mudança nossa pode implicar na mudança de 1 filho ou 2 com a gente. E pode implicar na mudança de 2 netos, pelo menos, com a gente. E pode já significar uma descontinuidade por uma coisa que é tão linda que está acontecendo. Eu adoro ver meu neto Mateuzinho adorar aquela escola que foi a única que ele conheceu até agora, e que se ele quiser ele sai de lá já na universidade. Não é nem para a universidade, é na universidade. Quando acabar, se ele quiser ele sai de lá. Um negócio com começo, meio e fim é ótimo, com os mesmos amigos, com vínculos contínuos, morando mais ou menos na mesma casa. Tudo isso faz um bem imenso para a alma. Amigos, e ser hebreu, amigos de infância, amigos de infância, como os que eu tenho ainda hoje, amigos de uma vida inteira, meu Deus, são tesouros maravilhosos. Ser hebreu, portanto, não é viver mudando de lugar em lugar, é ter um estado mental que aceita refletir sobre o novo e acolher o novo quando ele passa pelo crivo da verdade em Cristo. É mutante, andando, esquecendo das coisas para trás ficam, rompendo prosseguindo para aquelas que diante de nós estão. Esse é o espírito do hebreu, espiritual e pela fé. Não é um mutante de família de exército. Isso é só ciganagem geográfica.